Momento da Palavra. Nós vamos então agora conversar com o diretor do cemitério São José, Alcione Alvim da Silva. Já está o Alcione no cemitério São José há mais de 3 décadas. Então, Alcione, conte-nos um pouco sobre essa história do cemitério São José. Muito boa noite ao Diácono Humberto, muito boa noite à equipe técnica aqui da TV Galega, muito boa noite às senhoras e senhores que nos acompanham em casa. Segunda-feira, 20 de julho, 31 anos que começamos a trabalhar no cemitério São José. Falar de cemitério, falar de luto, falar de cemitério, estar aqui na Galega sempre é uma satisfação, né? Os cemitérios todos foram projetados segundo a necessidade da época em que foram fundados. E com o cemitério São José não foi diferente. Foi fundado em 1865 e está completando agora 150 anos. E durante esse século e meio passou por inúmeras transformações e adequações às necessidades que o tempo foi exigindo. Talvez a maior de todas as necessidades tenha sido no século passado, mais precisamente na década de 30, quando ele foi trasladado ali da rua 7 de Setembro, onde hoje é o estacionamento da Torre, a sede da Cúria Diocesana, ali para a rua São José. E desde da fundação do cemitério São José, desde sempre, nem tudo que se fez durante esse século e meio foi acertado. Nós somos todos humanos, erramos, e esses erros é que acabam por nos trazer o aprendizado. E esse é o grande diferencial do cemitério São José. Reconhecer os erros e fazer desses erros, dos erros que a gente comete, a catapulta para os acertos que precisam ser encontrados. Essa filosofia, assumida pela associação religiosa, que o Diácono Humberto faz parte, congrega, que é gestora de nossos Campos Santos, transformou o cemitério São José nas últimas décadas num ícone e em referência nacional em gestão de cemitérios e atendimento a enlutados. Nós recebemos há 2 anos uma visita técnica do Sindicato Nacional dos Cemitérios, mais de 100 visitas entre o ano passado e esse ano, a última do secretário de administração do município de Campos de Goitacazes, gerenciado, onde a prefeita é a Rosa Garotinho, estão com um sério problema de cemitérios lá e vieram aqui conhecer o nosso trabalho, as soluções que nós encontramos. E isso nos tem dado muita alegria, porque prova a eficiência das soluções que encontramos. Essas soluções são embasadas na quebra de paradigmas. Essa é a nossa regra-mãe, o senhor sabe muito bem disso. Só que ouvir falar em quebra de paradigma é muito bonito, mas vivê-las requer, acima de tudo, confiança. Entender a necessidade dessa relação de confiança foi fundamental para que alcançássemos a eficiência na gestão através da conquista da credibilidade do povo que faz uso do serviço cemiterial. Já tem muitos anos que nossos associados confiam no que propomos e que o que propomos atende não só à legislação, mas também e acima de tudo ao interesse comunitário. Há 30 anos, quando iniciamos um trabalho lá à frente do cemitério, nossas inovações geravam debates desconfiados, né? Hoje, nós sentimos com alegria que geram expectativa. A gente sente isso, por exemplo, na obra que pretendemos inaugurar ainda este ano. As pessoas que visitam o cemitério perguntam o que vai ser isso. E é um fenômeno interessante, porque comprova uma relação de confiança que faz com que as pessoas tenham a convicção de que será algo positivo, mesmo sem saber exatamente o que será, porque a gente vai revelando aos poucos, né? Nós não sentimos indagações desconfiadas, e sim uma expectativa de qual será essa novidade. Para dimensionar o que eu estou dizendo, é preciso que reconheçamos que na área cemiterial, já há 2000 anos, desde as catatumbas de São Damião, que eu visitei recentemente em Roma, nós não temos tido assim, muitas novidades na área cemiterial.
Nós temos tradições diversificadas, formatos diferenciados, mas poucas são as quebras de paradigma desde a criação dos cemitérios cristãos. A partir do sepultamento de Jesus Cristo e da formação do povo cristão, surgiu um novo jeito de fazer cemitério, e é desse jeito que nós trabalhamos. Precisamos também reconhecer que o nosso trabalho à frente do cemitério de São José, de toda a equipe, tornou uma área que era tida como esgotada em uma área que hoje é tida como ilimitada, né? Transformamos um cemitério que era de alto custo para as pessoas que dele precisavam em um cemitério com custos bem mais acessíveis. E nessa linha, doravante, nosso foco está na busca de formas de torná-lo ainda mais acessível, pois é nessa linha de pensamento que hoje estamos empenhados. Se na morte somos todos iguais, as possibilidades dos ritos funerais devem também se aproximar ao máximo da igualdade e serem acessíveis a todos. Eu paro por aqui, porque o senhor me pediu para falar da história do cemitério e eu já estou me referindo a obras futuras. Certo. Blumenau tem um grande número de cemitérios per capita, digamos, uma atenção que desperta no Brasil inteiro. São 32 cemitérios aqui em Blumenau. Então, Alcione, isso é bom? Eu creio que sim, né? No balanço, sim, né? Nós temos alguns pontos negativos, vou citar um, mas temos muitos pontos positivos que também vou citar. Um ponto negativo é que, sendo Blumenau uma cidade com cerca de 320 mil habitantes, um número elevado de cemitérios dificulta a modernização de todos eles, na medida em que o movimento de todos eles é pequeno, porque há uma divisão, né? Mas essas questões devem ser dribladas com uma administração positiva que observe as necessidades e as equilibre com as possibilidades de cada Campo Santo, né? Importante que se saiba que não irão morrer mais pessoas porque existem muitos cemitérios. Lembramos que a morte uma morte é uma tragédia, mas várias mortes é um dado estatístico. E é com essa matemática estatística rodeada de tragédias individuais e familiares que nós lidamos diuturnamente. Nós viemos de uma época em que os cemitérios não tinham gestão profissional, mas hoje, isso reduzia custos, mas hoje a maioria dos cemitérios, apesar de serem religiosos, como é o exemplo do cemitério de São José, do cemitério ecumênico Badenford, eles precisam de administração profissional, dado as exigências ambientais e as diversas leis que precisam ser cumpridas, né? Mas há um ponto positivo, há muitos pontos positivos no fato de termos tantos cemitérios. Eu creio que talvez o mais importante é que um cemitério, no nosso entendimento, creio que o senhor também concorda, ele é a âncora da civilidade de uma comunidade. Pequenos cemitérios são mais facilmente preservados e cumprem melhor a sua função social de ser lugar de repouso, de oração, de despedida, de vivência de fé e da busca do consolo. Grandes cemitérios tendem a perder essa identidade com a comunidade e perdem muito de sua função social com isso, até por atenderem a uma multidão de pessoas de diferentes lugares, né? Por isso é tão importante a escolha de um cemitério, pois sua ligação com ele será longa e muito importante. E essa importância dessa relação do cemitério não dá para explicar aqui, porque isso é uma coisa que a gente só aprende vivenciando. Eu costumo dizer que as pessoas dizem assim, tipo, quando eu morrer, joga fora. É normal, a gente ouve mesmo. Mas nunca ninguém diz assim, quando minha mãe morrer, quando meu pai morrer, quando meu filho morrer, eu vou jogar fora. Então a gente só sente a necessidade do cemitério quando está vivo. E quando a gente precisa ir nele chorar, e não em ser sepultado. Na ata que deu início à associação religiosa, o Alcione, no seu discurso inicial, ele se comprometia com a comunidade religiosa de Blumenau, que ali no cemitério São José, e também aí na área cristã do catolicismo, nenhum católico
teria dificuldade, ou nenhum católico ficaria mais sem o atendimento religioso, porque essa celebração de exéquias são realmente, virtualmente, mas seriamente, realmente um ritual também de passagem. Então, o cemitério teve, partindo de um compromisso pessoal do diretor, do Alcione, iniciando essa gestão na associação religiosa, de que houvesse essa assistência espiritual aos enlutados na partida dos seus. Então, Alcione, você mencionou aqui a responsabilidade da associação religiosa como gestora do cemitério São José. Também faço parte lá da associação religiosa, mas gostaria de que você falasse um pouquinho sobre esse compromisso da associação. O senhor, que é um participante ativo, né, que nos tem muito ensinado, que nos tem orientado, agora também com a participação do nosso querido José Norbey, sabe e tem nos instruído que é na lida com o enlutado que nós encontramos a força que precisamos para achar as formas corretas de exercer nossa missão. Certo. Por mais que um cemitério, sendo eu o diretor-geral, tenha uma extensa legislação para cumprir, tenha inúmeros outros compromissos, tenha também a necessidade de uma constante manutenção de toda a sua estrutura, que envolve uma grande equipe. O que mais envolve a atenção de nossa equipe é o carinho e a dedicação para com a dor das pessoas. Nesse sentido, através de uma prática já não mais apenas ecumênica, mas até interreligiosa, ecumênica é uma palavra mais cristã, né? Nós buscamos estar atentos aos enlutados, tanto nas celebrações de ritos de exéquias, na hora da partida, quanto nos ritos de sétimo dia e outras datas que vão marcando esse processo de recuperação dos enlutados. Também a administração do cemitério, o Alcione, tem tido carinho também de trazer psicólogos, assistentes sociais. Costumamos com regularidade também oferecer palestras no cemitério para enlutados. Mas, Alcione, sobre o cemitério memorial, nós bem sabemos que é uma inovação em nossa região e quem sabe até no próprio estado. O que poderia nos dizer sobre o cemitério memorial? O estilo memorial instalado no São José é pioneiro no Brasil, né? Existem cemitérios memoriais, memorial com um estilo de cemitério vertical. O memorial, ele nos oferece a possibilidade da manutenção dos ritos, que são importantes na recuperação do luto, a questão do sepultamento, do tempo de visitação da sepultura guardando o corpo, né? Que são importantes, e isso nos adequando às necessidades urbanísticas e ambientais. Os cemitérios hoje não encontram maiores áreas para se instalar em grandes terrenos, e a simples verticalização do cemitério em vários andares onera demais, torna muito caro. O sistema memorial ele foi concebido com o intuito de atender ao tempo necessário para a decomposição do corpo, que, não por acaso nós sabemos disso, ocorre à medida do tempo da amenização da dor, da separação que surge na hora da morte. Após esse período, que leva em torno de 3 anos, o tratamento térmico permite que a gente guarde a prova física da presença dos nossos na forma de restos mortais tratados e termicamente, né, transformados em cinzas, e que são a prova física da passagem de cada um de nós e de cada um deles por aqui, e ficam guardados no jazigo da família. Isso faz esse processo todo, tanto atende à carência espiritual e psicológica, quanto à redução dos custos financeiros, para que as pessoas consigam manter esse rito. Certo, o tempo nosso está extinguindo, mas gostaríamos ainda de que o Alcione nos falasse um pouquinho, Alcione, sobre a questão do crematório. O crematório de Blumenau, instalado no cemitério São José. O que você tem para nos dizer nesses primeiros momentos ou nesses primeiros anos de atendimento do crematório aqui?
Diácono, como o senhor bem sabe, nós usamos a palavra crematório, a expressão cemitério e crematório, por uma questão de respeito à necessidade do entendimento das pessoas de que oferecemos o serviço de cremação. Mas não somos um crematório. O cemitério São José é um cemitério que presta o serviço de cremação. Eu, pessoalmente, sou adepto do tratamento térmico, esse conceito por nós desenvolvido em 2003. Já a cremação é uma possibilidade que o cemitério oferece de duas formas. Atendemos aquelas pessoas também que preferem dar destinos às cinzas para locais diversos, no mar, enfim, nos locais escolhidos. E também atendemos a cremação para as pessoas que querem depositar os restos mortais no cemitério, nas sepulturas familiares, e para aquelas que não querem ter essa ligação com o cemitério na forma de sepultura familiar, o cemitério disponibiliza uma sepultura do próprio cemitério para a preservação desses restos mortais na forma de cinzas no cemitério eternamente, sem custo extra para a família. Certo. Eu concluo dizendo para o senhor que o meu corpo será sepultado, seguirá o rito da autoconsumação que a natureza determina, não fomos nós que bolamos, e posteriormente os meus restos mortais passarão por essa higienização térmica e serão na forma de cinzas preservados no jazigo da nossa família, onde hoje repousa os restos mortais de meu pai. Isso, Alcione, muito obrigado por esse esclarecimento. Nós vamos voltar aqui para falar sobre essa higienização que o Alcione nos colocou, para falarmos mais um pouco sobre o crematório, porque nós estamos recebendo um retorno muito favorável dessa implantação aqui do crematório, do memorial aqui no cemitério São José. E nós encerraríamos então o programa lembrando o Mário Quintana, que um dia nos disse assim, falamos hoje, e o Alcione falou sobre a morte. A morte deveria ser assim, diz o Mário Quintana, um céu que pouco a pouco anoitecesse e a gente nem soubesse que seria o fim. Tenham aí um bom final de semana, uma boa semana, e nos encontramos aqui, com a graça de Deus, na próxima sexta-feira, às 18 horas. Paz e bem.